A gente recebe agora aqui no Magazine o Dr. Renato Martins, ele que é otorrino e especialista em sono pela USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Vamos fazer o cumprimento aqui rapidinho? Assim também, doutor. Ah, é assim, é? Olha, a gente arrasou, tá vendo? Deixa eu cumprimentar rapidinho, só assim, doutor. Tá joia. Obrigado pelo convite, Nath, Mica. E falar sobre sono para mim sempre é algo muito importante, porque quando a gente pôde ver um pouquinho antes nessa apresentação que a gente fez dessas duas crianças, elas tinham muito problemas de infecções respiratórias, problemas cognitivos, problemas relacionados com o comportamento, e isso levava a uma qualidade de vida muito ruim delas, né? Sim. E naquela situação para eles, a gente até tentou na época um tratamento clínico um pouco mais específico para tentar amenizar os fenômenos da obstrução, que naquele caso eram adenoide e amígdala. Só que eles foram incapazes e insuficientes para resolver o problema, e aí a gente teve que optar pelo procedimento cirúrgico. Após que a gente realiza o procedimento cirúrgico, a melhora dos pacientes é imediata, tanto na qualidade do sono quanto até mesmo na duração. Isso reflete diretamente no próprio comportamento, no aprendizado. Sim. A imunidade melhora, elas crescem mais, crescem porque liberam mais o hormônio do crescimento, porque a gente consegue aprofundar mais o sono. E aí ela começa a ganhar peso e ganhar em termos de estatura também. Sim, agora a gente pode falar para quem está em casa, por que é tão importante dormir, aquela boa soneca? Então, dormir é muito importante porque, na maioria das vezes, os pacientes, eles conseguem recuperar e restaurar a sua energia, recuperar o seu metabolismo, as questões relacionadas com o hormônio, afeta a questão do emocional. Se eu durmo pouco, eu sou uma pessoa mais irritada, eu sou uma pessoa com menos, eu brinco, pavio curto, eu tenho mais instabilidade, né? Pode prevenir doenças? Sim, porque quando eu consigo dormir melhor, eu consigo fazer com que o equilíbrio do meu corpo, a homeostase que a gente chama, ela se restabeleça completamente. Então, dormir bem tem que passar por ritmo de sono, tentar dormir e acordar no mesmo horário, ter duração de sono e ter qualidade de sono. Que duração é essa, doutor, pelo amor de Deus? Na duração do sono, a gente fala o seguinte, as pessoas falam, eu preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir exatamente esse horário. Não, não necessariamente você precisa dormir 8 horas por dia. Cada indivíduo, ele tem uma necessidade individual de sono. Então, na maioria das vezes, essa pessoa dorme entre 7 e 9 horas de sono. Mas tem aqueles dormidores curtos, que com 4, 5 horas já estão bem. E tem aqueles que são dormidores longos, que precisam de 9, 10 horas. Eu sou a curta e a Mica é a longa. Eu sou a longa. Para mim, 9 horas é o ideal. Eu acredito que muita gente se identifica. Aí depende de cada pessoa. De cada pessoa. Para você saber a necessidade de sono que você precisa no dia a dia, eu brinco que você precisa estar de férias, sem compromissos, em que você tenta estabelecer um horário para dormir e um horário para acordar. Naqueles dias que você acordou feliz, acordou bem, está disposto, você coloca um emojizinho feliz. E você vai fazer uma média dessas 3 semanas, daqueles momentos que você acordou feliz. E aí você vai ter uma média de sono, que vai oscilar entre 7 e 9 horas de sono por noite. Olha que bacana. Então a própria pessoa, ela pode ter aí essa base de acordo com a quantidade de sono mesmo que ela dorme, com a quantidade de horas, né, na verdade. Isso, aí na verdade, quando ela acorda, ela tem que perceber alguns parâmetros clínicos, algumas características suas do dia a dia. Por exemplo, você acordou, você está disposto? Você está feliz? Você está animado para tocar a sua rotina no dia a dia? Durante o dia, você não fica com sono? Você continua disposto até o final desse dia? Como é que está o seu lado emocional? Você está equilibrado emocionalmente? Você está muito pavio curto? Você está choroso? Se pega chorando facilmente? Como é que está a questão sua com relação ao lado imunológico? Está tudo equilibrado? Você está pegando muitas infecções frequentemente? Então, é um contexto geral que vai fazer com que você perceba que você está dormindo adequadamente ou não. Muito bem.
Agora, a gente tem muitos assuntos para tratar por aqui, né, Mica, com o doutor? Olha, inclusive para falar um pouquinho sobre as causas mais comuns da insônia. A gente tem aqui um quadro justamente para ali pontuar, doutor, aí quais seriam as causas mais comuns que as pessoas, por que as pessoas têm a insônia, né? De uma forma bem geral, a gente pega dois contextos que afetam bastante o nosso sono. Para a gente abordar a insônia, a gente tem que entender que nós temos 3 tipos de insônia. Eu tenho a insônia que me leva a ter uma dificuldade inicial para dormir. Para pegar no sono. Para pegar no sono. Eu tenho aquela insônia que me faz acordar muito no meio da noite. E tenho aquela insônia que me faz acordar mais cedo do que eu gostaria. Cada uma dessas classificações, ela tem alguns fatores que estão mais relacionados com a sua insônia. Se eu tenho uma insônia mais inicial, eu posso ter muitas características relacionadas com a minha higiene do sono, que a gente chama, que é as coisas que afetam o meu corpo e isso atrapalha eu iniciar o meu sono. O principal fator, ou os principais fatores, está relacionado com o lado emocional. Aí, nesse caso, a ansiedade ou o aceleramento é um fator muito importante. E eu já vejo a Nath aí com aquele perfil do pensamento acelerado. Você está toda hora muito acelerada. Então isso, consequentemente, te faz ter uma dificuldade em desacelerar. E o sono é uma capacidade que a gente tem de desacelerar. É muito isso. Às vezes às vezes eu não consigo nem... Estou tão acelerada que eu quero fazer mais alguma coisa, mas não, já é hora de dormir, não dá mais, calma. É muito assim. Exatamente. E aí eu explico bastante para meus pacientes. Quando eu vejo um perfil muito acelerado, eu falo, olha, 2 fatores podem estar associados. Ou você tem um aceleramento, uma ansiedade muito exacerbada, que aí a gente tem que ver o quanto que isso está repercutindo no seu dia a dia, nos seus afazeres, ou você também pode estar associado com erros de hábitos e comportamentos. Eu brinco o seguinte, se você tem dificuldade para começar a dormir, converse com a sua avó, volte um pouquinho lá no tempo e veja como é que ela fazia, como é que era a rotina dos antigos. Como é que eles faziam? Eles primeiro, comiam pouco e comiam cedo. Então, geralmente, a janta, ela já era uma sopa, alguma coisa mais já bem cozida, com fácil digestão. Então, todo mundo comia cedo. Logo em seguida, após eles terminarem de jantar, eles ficavam na porta, conversando, que era um processo de desaceleramento. Falando da vida do vizinho. Da vida do vizinho. Se embalando naquela cadeira. Exatamente. Beleza. Se descontraindo, conversando, relaxando. E se perceberem, todo mundo ia para a cama, todo mundo junto, no mesmo horário. Geralmente depois de 2 horas que a gente tem a capacidade de desacelerar. E elas faziam mais. Elas faziam um chazinho da noite, que era relacionado com algum chá relaxante ou um chá digestivo, que ajudaria no processo tanto da alimentação ou até mesmo no processo de acalmar o sono dela no meio da noite. Então, se você for ver, os hábitos dos antigos eram um hábito muito mais correto, muito mais adequado, com um comportamento que favorecia o sono. Além disso, tinha a questão da luminosidade. Era na lamparina, era uma lâmpada mais incandescente, a luz amarela, que é interessante para o sono. O que a gente tem hoje em dia? O inverso. A gente transformou a nossa casa em dia. A gente é LED para toda a casa, é o smartphone, é o computador, é a televisão. Pois é, aí a gente entra num ponto que hoje em dia está todo mundo muito conectado. E as pessoas ficam ali trabalhando o cérebro até realmente fechar o olho. Ou seja, fica o tempo, dorme com o celular na cama ali do lado, só joga o celular realmente quando já pega no sono, né, que o olho fica pesado, pronto, fechou o olho, mas está sempre ali em movimento, ou seja, o cérebro não descansa, né, doutor? doutor? Não desliga, e você dorme pelo esgotamento. Verdade. Tá certo? Então, na verdade, você não está aprendendo a desacelerar. E hoje em dia é isso, é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão muito aceleradas, estão muito conectadas, é muita informação o tempo inteiro, certo? E isso atrapalha bastante, então isso atrapalha o início do sono. Quando a gente tem aquele insônio que pica mais no meio da noite, aí eu começo a pensar na apneia. Aí eu tenho que pensar, o paciente, ele está roncando mais? Além de roncar, a mãe falava, percebia a criança parando de respirar e automaticamente acordava com respirações ressuscitadoras. Aqueles sustos, aquelas respirações, e se mexe a noite inteira, não tem uma qualidade de sono adequada. Quando desperta, tem vontade de ir ao banheiro. Aí a gente já começa a associar uma alteração autonômica do controle do corpo. Acelera, desacelera, acelera, desacelera. Isso faz a gente internamente a não descansar. Eu brinco que a gente acaba sendo um atleta dormindo.
quando a gente tem muitos pacientes associados com apneia. Então, essa é a insônia de manutenção. O que mais afeta essa insônia de manutenção? A minha alimentação. Sabe aquele rodízio de pizza, aquele rodízio de carne que você vai ou você se esbalda na alimentação? O que você tem? Dificuldade para começar a dormir e acorda muito no meio da noite. Fica pesado, eu acho Fica também, pesado, né? Desperta bastante, você começa a ter pesadelos no meio da noite. Por quê? Porque a digestão está muito ruim e seu sono fragmenta muito. Se eu acordo mais cedo do que eu gostaria, é um outro perfil de insônia. Aí, esse é um sinal que está mais relacionado com o processo de depressão. Então, é um sinal que o lado emocional está um pouco afetado. Então, se atentar para isso, ou às vezes o paciente acorda no meio da noite, o que ele checa? Relógio. E aí seu corpo começa a se programar sempre naquele horário para acordar. Isso que eu ia lhe perguntar, porque às vezes eu quase não tenho problema para dormir, mas se eu estiver muito preocupada, acontece de 3 em 3 anos, de eu acordar sempre naquele mesmo horário. É incrível. Aí eu acordo e digo, não, tá de brincadeira. Todo dia, tipo 3 horas da manhã, 4 horas, todo dia. Aí eu vou na cozinha, olho o relógio, 4 horas, de que coisa estranha, no mesmo horário. Como o corpo da gente funciona e por que isso acontece às Então, vezes? isso é uma questão meio que interna. Você está sendo meio que um fiscal do seu sono. Eu sempre brinco com os pacientes a seguinte situação. Sabe aquele fiscal, você está devendo alguma coisa, ele sempre vai bater no mesmo horário? Você programou o seu cérebro, porque naquele horário você vai sempre despertar. Então, é uma questão de um autoconhecimento para você começar a se desfazer desses hábitos, desses comportamentos que começam a afetar o seu sono. E esse é um dos primeiros que eu falo para você. A primeira coisa, não importa o horário que você acordou, coloque alguém para te despertar. Quem? O despertador. Se ele não tocou, não checa o horário, porque não está na hora de acordar. Legal. Bem legal. Essa. E a gente tem pergunta do telespectador. Tem alguém mandando pergunta pelo WhatsApp, o José Isaac. O José Isaac, ele está tendo problemas para dormir. Ele acorda muito durante a noite, doutor. E aí ele quer saber o que ele faz com esse sono acumulado, o que acontece. Ele tem quantos anos? 73 anos. Aí eu lhe pergunto também, se as pessoas mais idosas, elas dormem menos, ou se é impressão por conta do cochilo que às vezes acontece durante o dia. Várias perguntas aí, vamos lá. Isaac, vamos pensar, se você está acordando muito no meio da noite, você está num grupo de risco que eu consideraria como idoso, homem. A primeira coisa que eu ia te perguntar é como é que você está? Está roncando muito? Está tendo paradas de respiração no meio da noite? Então essa é uma pergunta que a gente já tem que fazer para você. Se a gente descarta o fator respiratório, que é um dos mais relacionados com os problemas do sono nos homens, aí a gente vai para outros fatores, como por exemplo, como é que está a sua higiene do sono? Você está se controlando com relação à alimentação? Você está fiscalizando muito o seu sono, certo? Como é que está o seu quarto, o ambiente do seu quarto? É adequado? Tem temperatura agradável? Você dorme sempre no mesmo horário, acorda sempre no mesmo horário? Não tira cochilos, porque isso, eu brinco que o cochilo é como se você estivesse hipotecando o seu sono. O que quer dizer isso? Você tem lá 8 horas de sono. Você vai lá e tira 1 hora de cochilo, é como se seu período do sono noturno caísse para 7 horas. Então você vai ter uma dificuldade maior para pegar no sono ou o seu sono vai fragmentar um pouco mais no meio da noite. Outra pergunta que a Mica fez para mim, o que eu posso fazer para equilibrar mais o sono no meio da noite? A pergunta dele mesmo, ele perguntei se tem diferença no idoso, né? E se o sono à tarde ou durante o dia pode influenciar e talvez por isso o problema dele estar fragmentando tanto o sono dele. Então, o paciente idoso, ele tem uma necessidade de sono um pouco menor. Então, é como se ele tivesse, no decorrer da vida, uma necessidade de sono menor em relação a um paciente infantil e um paciente adulto jovem. Então, naturalmente, reduz a quantidade de sono. Você tem uma maior tendência a ter distúrbios de ritmo do sono. O que eu quero dizer com isso? Eu mudo meu fuso de sono. Eu, às vezes, durmo mais cedo, às vezes durmo mais tarde, ou acordo mais tarde, acordo mais cedo. A gente chama isso de um distúrbio de ritmo, que é organizar o horário de tentar dormir e acordar. Então, esse distúrbio do ritmo, a gente tenta controlar, sinalizando para o corpo o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar. Eu ajudaria a equilibrar um pouco mais. Mas eu tenho que pensar na alteração do sono dele, pensando em 3 aspectos: ritmo, duração e qualidade.
Então, se ele está fragmentando muito sono, provavelmente a qualidade do sono dele não esteja adequada. Aí a gente vai ter que ver alguns fatores de risco que podem estar associados com esse problema. Agora, doutor, falando sobre acumular sono e tudo, por exemplo, sei lá, minha mãe sempre fala assim pra mim, Natália, minha filha, não vai pra festa, olha, uma noite perdida de sono já era, não recupera nunca mais. É verdade isso? Ou, por exemplo, eu virei hoje, fui pra balada, sexta-feira, cheguei em casa só no sábado de manhã, não dormi, só vou dormir no sábado à noite, perdi uma noite inteira de sono. Esse sono, ele é cumulativo, por exemplo, eu posso dormir à noite, mas acordar só 2 horas da tarde no outro dia, ou não, esquece, realmente perdi noite de sono, e as pessoas falam também que envelhece, perdeu uma noite de sono, envelhece não sei quanto tempo. É verdade isso? Me explica. Olha, esses ditados populares são perfeitos. Ai, mãe, não esteja assistindo agora. Eu brinco com o paciente seguinte, se você dormiu menos, aquilo vai para conta. E essa conta você não paga. Nossa, gente. Você vai ter os efeitos de ter dormido mal. E aí os efeitos de ter dormido mal têm relação com o envelhecimento, tem a ver com problemas internos do seu corpo, questões metabólicas, hormonais. E você compensar a sua noite no dia seguinte vai prejudicar o seu sono para outra noite. Então, o que eu oriento o paciente? Temos que tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Essa é uma dica que a gente não pode deixar de seguir, tá certo? Se naquela noite eu tenho um evento social, alguma coisa a mais que me faz dormir mais tarde, teoricamente eu deveria acordar no mesmo horário. O que eu oriento? No máximo passe 1 até 2 horas do horário que você está acostumado a dormir. Entendi. Por quê? Porque se não eu tem dificuldade para dormir de novo na noite, seguinte, né? Sim, na noite seguinte, porque é como se você estivesse hipotecando o teu sono. Sim, então, se eu vou dormir 3 horas e costumo acordar 7 horas e nesse dia eu acordei meio-dia, o que vai acontecer com você? Na noite seguinte, você vai ter dificuldade para dormir. Outra coisa que as pessoas fazem muito errado também no dia a dia. Durante a semana ela tem um ritmo biológico, ela vai dormir, por exemplo, meia-noite e acorda 6 horas da manhã, e aí chega no final de semana ela fala assim, eu quero dormir até mais tarde. Durmo até tarde, durmo de tarde e quero dormir mais cedo. Eita, dorminhoca! Aí o que acontece? O que vai acontecer com você? Eu achava que estava repondo o sono, nada disso. Você vai ter uma dificuldade maior para dormir na noite seguinte. É verdade, então, no domingo de noite, às vezes, o sono tem não a é tão bom assim. insônia da segunda-feira. Olha só. Você entendeu? E aí é muito comum as pessoas tentarem compensar o seu sono dormindo mais no final de semana. E aí na segunda-feira você acorda com insônia. E aí você acorda já mal-humorado, entendeu? E aí tem aquela situação da privação do sono afetando o nosso lado emocional, o nosso lado comportamental. Tem tudo isso, né? Uma série de fatores. Pensa que tá ali colocando o sono em dia, não tá não, viu, meu povo? Então vamos repetir pro pessoal de casa, de acordo com as idades, mais ou menos, ou as fases da vida, quantas horas de sono, mais ou menos, a pessoa deve dormir, que é o normal, que tá dentro de horas que a pessoa vai ter saúde a partir disso. Vamos mostrar, olha aqui, ó, tá aqui, a gente tem uma arte, né, doutor? Então, na verdade, isso aqui é aquela história que a gente comentou inicialmente. Não vamos nos ater ao valor. 8 horas é uma média da Organização Mundial de Saúde em que você está ali na média, mas você pode dormir um pouco menos, um pouco mais. Nas fases etárias de vida, por exemplo, na criança, é um perfil totalmente diferente, tá certo? Ela precisa de muito sono, ela está conhecendo o mundo, ela precisa memorizar tudo que ela está aprendendo e ela precisa crescer. Então eu tenho muita liberação de GH e, consequentemente, eu preciso de consolidar as minhas memórias. Então ela dorme muito. Então a necessidade de sono na criança, na primeira fase, até por volta de 1, 2 aninhos, é por volta de 14 até 18 horas. Quando ela passa para a segunda infância, de 2 a 5 anos mais ou menos, essa necessidade de sono ela cai um pouquinho, mas fica oscilando ali, entre 12 e 14 horas. E até 5 anos a gente chama que essas crianças têm um ciclo polifásico. Elas dormem muito no meio da noite, vários soninhos picados. Quando chega por volta de 1, 2 anos, são 2 cochilos programados, um no período da manhã, um no período da tarde e o sono consolidado no meio na noite. E quando chega por volta dos 5, 6 aninhos, a gente consolida esse sono todo no meio, todo na noite. Uma coisa que eu pego diariamente no consultório e é aquela coisa que eu já fico atento com esses pais é: criança não tem rotina de adulto, criança precisa dormir, criança tem que dormir cedo.
Então, aprenda, converse com seus avós, com seus pais, que você vai ter ricas informações com relação à rotina dessas crianças. Quando eu chego na faixa etária adolescente, aumenta um pouquinho de sono em relação ao ciclo adulto jovem, porque esse adolescente ele precisa crescer de novo, então ele precisa ter mais sonos profundos, é aquele adolescente que só quer dormir, porque ele está em fase de crescimento, então precisa de muita liberação de hormônio no crescimento. Chega na faixa etária de adulto jovem, ou 7 a 9 anos, quando chega um pouquinho na faixa idosa, cai um pouquinho, fica entre 6 e 8 horas, em média. Então tá aí a média para você analisar o sono da família inteira, meu povo, porque cada um tem um sono diferente, né, Nath? É verdade. Agora, a gente tem algumas perguntas das pessoas que estão em casa acompanhando agora o Magazine ao vivo, né, na tarde de hoje, dessa terça-feira. São 4 horas e 26 minutinhos, a gente está aqui falando sobre o sono. E olha, a Vera Paulino disse assim: eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 7 meses, ela ainda mama bastante durante o dia e a noite. Mas acho que o sono que sinto não é normal. Tudo bem que a maternidade cansa, mas eu tenho muito ajuda dos meus filhos de 15 anos e 1 ano e do meu esposo. E aí, o que a Vera pode fazer? Vera, pelo que eu estou vendo aqui, você está com sono altamente fragmentado, tá certo? Então, você deve ter uma necessidade de sono X, vamos colocar aqui, 8 horas, que é o que você está na média, poderia estar na média da população geral, só que essas 8 horas, elas não são contínuas, elas são interrompidas pelas mamadas da sua filha, tá certo? E aí, consequentemente, você fica privada de sono. Então, o seu corpo está dizendo para você o seguinte: olha, você tem que respeitar a duração de cama para você acordar bem. E aí, não dormindo bem, você começa a ter várias consequências. Do lado emocional, você pode estar acordando cansada, permanecendo cansada, acordando com dor de cabeça, começa a ter dificuldade na memorização ali dos seus afazeres, a atenção naquilo que você está executando. Então, o que eu digo para você é: sua filha já está com 1 ano e 6 meses. Então, a dica é, teoricamente, ela não precisa mais mamar no meio da noite. Então, começa a ter uma mudança de comportamento, de hábito da sua filha, para que ela diminua progressivamente essa necessidade de mamar no meio da noite e ela só finaliza com a janta e jantou, teoricamente não precisa se alimentar mais, só no dia seguinte. E aí, consequentemente, o sono dela vai ser contínuo e o seu também, e isso vai te ajudar. Olha, tem mais pergunta, né, Nath? Tem, a Sara Ribeiro fez aqui, olha, também sinto bastante sono na parte da manhã. Será que é por causa da laqueadura? Então, pelo que eu estou vendo aqui, você é uma adulta jovem. Então, teoricamente, ela não tem relação com a laqueadura, desde que não tenha afetado o lado hormonal, certo? Ali não tenha feito ligaduras inadvertidas da irrigação do ovário que tenha afetado o seu lado hormonal. Pelo que eu estou vendo aqui, se você tem muito sono quando acorda, a sua necessidade de cama maior do que aquela que você está dormindo. Então, o que você está sentindo é uma duração você está fazendo uma duração de cama menor do que o seu corpo precisa para acordar bem. Então, a primeira dica é: aumente o tempo de cama e veja se isso vai corrigir o seu lado cansaço pela manhã. No começo do programa eu até citei aqui as consequências que pode trazer o problema de você não dormir. Pode trazer até problema cardíaco, doutor? Só para esclarecer para o pessoal de casa o quanto pode se tornar um problema grave de saúde a questão de você não dormir? Na verdade, você não dormir, ela envolve aquela questão, tanto da duração quanto da qualidade. Se eu penso na duração, eu vou estar me privando de sono, isso afeta o meu lado metabólico hormonal, me deixa muito mais acelerado, e se eu tiver risco de outros fatores associados, como a hipertensão, um problema metabólico diabético, isso agrava os fatores de risco e me levam a ter eventos cardiovasculares maiores, tipo um infarto, um derrame, algo mais grave. Se eu estou pensando também na apneia, essa por si só, ela já causa problemas mais graves, porque é como se seu corpo não estivesse descansando. E ele mexe com um sistema que a gente chama autonômico, aquele que acelera e desacelera. Se eu estou tendo muita apneia, isso vai fazer com que o meu corpo ele acelere bastante. E quem acelera? Coração. E aí, se eu tiver alguma artéria entupida ou algum problema de ter uma arritmia,
eu posso ter esses problemas no meio da noite. Então eu posso ter um infarto dormindo, eu posso ter uma arritmia dormindo. Isso pode levar a fenômenos tromboembólicos mais prevalentes, que é o quê? O AVC. Então, todos esses fatores, eles estão interconectados. E se eu não estou dormindo bem, eu afeto o meu metabolismo e o meu hormônio. Isso me leva a ter problemas relacionados com esses dois fatores. Olha só, inclusive a gente tem um telespectador aqui falando com a gente através do WhatsApp, o Jorge Tanaka, do Santo Antônio. Ele disse que teve um AVC dormindo, não é isso? E aí, o que ele pode fazer? Tanaka, é o seguinte, se você teve um AVC, já é sacramentado dentro da Associação Brasileira do Sono, que os pacientes que têm AVC, 50% desenvolvem apneia no primeiro ano e em até 2 anos, 100% dos pacientes terão apneia. Então, se você teve um AVC, provavelmente você tem que ser investigado de outros fatores que possam estar associados. Isso pode estar comprometendo a sua qualidade do sono e deixando você ter um risco de ter um novo fenômeno. Não vamos entrar em detalhes do que levou o seu AVC, porque podem ter vários fatores associados, mas o que eu posso dizer é que problemas respiratórios possam estar presentes e isso agravar o seu quadro atual. Muito bem, olha, agora só para a gente finalizar aqui, a gente está falando, né, sobre o sono e tudo, e aí a gente vai colocar aqui uma artezinha na tela, doutor, que a gente quer que você, de repente, fale um pouquinho a respeito sobre isso. Pode colocar aqui pra gente, olha só, a higiene do sono. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Perfeito, perfeito. Esse é um tema em que é a base de todo o processo quando a gente fala de sono. O tratamento do sono, ele passa inicialmente pelas mudanças de hábitos e comportamento que nos levam a ter um autoconhecimento de saber o que mais afeta o meu sono e o que ajuda a ter o meu sono. Essas são algumas das recomendações que a sociedade orienta que ajuda o paciente a dormir melhor. Então eu tenho aquela primeira dica que eu falei, que é tentar dormir e acordar no mesmo horário. Isso é ritmo biológico. Eu preciso estabelecer isso para que ele, com primeira coisa, organize os seus horários. Segundo, ficar mudando, chegando na balada, ficar mudando o horário de estar dormindo, dormir mais tarde, acordar mais tarde, ou então você está relacionado a tentar dormir mais cedo, hábito que você sempre vai dormir em certo horário, tentar dormir mais cedo, você vai acordar mais cedo. Isso começa a desregular a parte do equilíbrio metabólico e hormonal, que também pode estar relacionado com o sono. Procurar dormir somente o necessário. Na verdade, o necessário ele é individual. Você tem uma necessidade de sono que você precisa respeitar. Respeitando, você acorda bem. Ponto final. O quanto de dormir não deve ser utilizado para trabalhar, estudar ou comer. O quarto, né? O quarto, na verdade. Então, na verdade, nesse ponto aqui, eu sempre falo, o quarto é para duas coisas. Para dormir ou a gente ter algum tipo de relação relacionado com o quarto. Caso contrário, você só vai para o quarto se você for dormir, tá certo? Então, se você não for dormir, nada de estudar em cima da cama, nada de comer em cima da cama, nada de trabalhar. Tem gente que transforma a cama no cinema. No cinema. E aí, Nossa, consequentemente, você não consegue desacelerar. Lembra aquilo que a gente leva comentou? comida pra cama, e come, assistindo Magazine comendo, deitado. Leva o cachorro pra cama. O Toalha também. faz isso, ele disse. Que leva a família toda. Que ele vai pra cama dele, leva o prato de comida, fica lá, né, Toalha? Assistindo televisão, olha aí, ó. Então, cama é sinônimo de sono. Não está com sono, saia da cama, certo? E quando tiver insônia, devo evitar ler ou assistir TV antes de dormir? Na verdade, aqui entra naquele processo de desaceleração. Então, aqui a gente está falando da questão de televisão. Televisão vale para smartphone, computador, que é a luz azul, a luz branca. Ela naturalmente inibe um hormônio importante de indução do nosso sono, que é a melatonina. Então, se eu estou muito exposto a essa luminosidade, naturalmente, eu vou ter mais dificuldade de iniciar o meu sono. E o que a gente faz quando a gente está nas redes sociais? Acelerado, checando notícias, checando uma conversa. Isso não me permite desacelerar. Então, isso tudo relacionado com a mídia, a TV, atrapalha. Agora, ler num ambiente com luz indireta, amarela, um ambiente relaxante, às vezes até ajuda a desacelerar e
fazer você dormir, desde que não seja relacionado com aquilo que você vai trabalhar no dia seguinte, mas seja algo que te desligue daquela situação atual. Agora, doutor, por que tem pessoas que, por exemplo, dormem ali o que ela já é acostumada a dormir, mas ainda acorda com sono? Acorda, ainda tô caindo de sono, passa o dia todo com sono, é porque não dormiu o tempo suficiente? Ou por que acontece isso? Então, a gente lembra que eu falei, a gente tem que pensar nos 3 tripés. Tô dormindo e acordando sempre no mesmo horário? Ok, eu já descartei um dos fatores. Segundo, eu estou dormindo, mas às vezes eu durmo mais e continuo acordando cansado. Opa, não é duração, eu tenho que ver a qualidade. Aí quando eu vou falar de qualidade, eu tenho que passar pelos distúrbios do sono, que podem ser distúrbios respiratórios, distúrbios de movimento, distúrbios comportamentais. Tem um leque de problemas de qualidade do sono que podem afetar você estar dormindo mal ou não. Ou ficar com sono o dia todo aí. Então, depende de cada pessoa, né? Você tem que primeiro se analisar, se autoconhecer. E se estiver gerando muita consequência ruim para você, procura um especialista justamente para ele descobrir aí e você poder dormir tranquilo e relaxado. É isso mesmo. Bom, olha, a gente falou aqui, né, sobre o sono, né, os distúrbios do sono. A gente conversou aqui com o Dr. Renato Martins. Doutor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Foi muito esclarecedor, tenho certeza. E aí, tenho certeza que você que está em casa também acompanhando aqui o Magazine adorou, né, essa entrevista. Tem alguma dúvida? Não tem problema, manda pra gente que numa próxima oportunidade, quem sabe o doutor Renato volta aqui para conversar mais com a gente, né, Mica? É verdade, doutor, muito obrigada. E com certeza vou puxar a orelha da Natália. Agora você entende, você tem que corrigir os seus hábitos ruins. Tem que dormir e eu mais. Também tenho que parar com essa história de dormir demais final de semana, porque me atrapalha no sono do domingo pro segundo. Olha, uma tem que dormir mais, a outra tem que dormir menos, tá vendo? Ah, meu Deus do céu, tá beleza essa dupla aqui. Por isso que o sono ele é individualizado e cada um tem que se autoconhecer para saber as suas necessidades individuais. Agradeço a Nath, a Mica por esse espaço e falar que nós estamos finalizando a Semana do Sono junto com a Associação Brasileira do Sono e o slogan desse ano é sono e sonhos melhores para um mundo melhor. Então, é isso a mensagem que eu deixo para vocês. Muito bem, vamos sonhar e vamos dormir bem, né, meu povo? Doutor, muito obrigado, toca aqui, valeu. Tchau, Mica. Vamos lá, tchau.